Eu acho que tem uma tensão. Eu estava pensando nessa, vim especialmente para ouvir essa mesa, porque enfim, estou chegando numa função da SPI que vai ser responsável justamente por fazer essa articulação com os ministérios setoriais. Então é muito caro para mim ouvir o que vocês tinham para falar, enfim, espírito aberto, e certo, minha intenção era começar assim, concordo com tudo que vocês disseram e tal, mas infelizmente não é isso. Assim, eu tenho discordâncias praticamente todos, eu acho que eu vi uma tensão que a gente precisa superar. Assim, uma coisa que me incomoda é uma fala dizer assim, um pouco fica a cargo do analista, sabe? Culpabilizar o analista pela chegada ao setorial. Eu acho que isso a gente tem que superar, sabe? Porque a gente entra num discurso de nível político contra um nível burocrático que é ruim para a gente, sabe? É um pouco também o que eu notei nessa última fala, um pouco toda, assim. A gente tem que superar esse debate. Esse debate é falso, de que há uma burocracia que impede o avanço da política. Eu acho que ele em geral, ele não é, pelo menos ele não é 100% verdadeiro, sabe? Quando a gente diz, olha, o analista precisa ir, ele precisa ter mandato para isso, ele precisa ter comando. Se ele não tiver comando, ele não vai, certo? Isso é verdade. Então, não adianta a gente dizer que com DS5, DS4, dizer, olha, vocês têm que se mexer na cadeira e ir procurar logo. Se eu não tiver o comando, não vai. Eu acho que o que a gente tem que pensar aqui nas nossas instituições é como que a gente contamina isso por baixo, certo? Agora, eu vou numa reunião e por baixo eu tento convencer a instituição de que isso é importante. Um pouco, eu acho que a minha fala inicial ontem, da abertura, foi um pouco tentar revelar isso, que há algumas coisas que a gente tem pensado no âmbito da associação, que a gente começa a ser ouvido por dentro das instituições. Eu acho que esse sentimento é importante, certo? Eu acho que, assim como tem críticas ao modelo anterior, e eu vi o modelo no PPA anterior e vi é possível avançar, eu vejo esse modelo PPA atual e digo, é possível avançar. Não preciso desconstruir todo ele para mostrar que é possível avançar. Eu acho que é possível avançar a partir de onde estamos, sem necessariamente voltar a um debate do passado, certo? É possível a gente chegar hoje e fazer avançar do ponto que está, assim como era possível fazer avançar do ponto que estava em 2008. Avançou-se, fizemos algumas escolhas, eu me sinto totalmente confortável para falar delas, porque eu não estava lá. Fizeram algumas escolhas, umas eu acho positivas, outras nem tanto, mas eu acho que o relevante é olhar para esse plano e dizer, é possível avançar e aproveitar uma provocação do Rafael, que ele apresenta aqui, que é o seguinte, fazer avançar isso, mas fazer avançar isso de maneira colaborativa, com os setoriais, certo? Eu acho que essa provocação eu vou levar lá para tentar contaminar por dentro. Vamos fazer uma discussão do próximo plano envolvendo os setoriais. Eu acho que é uma provocação válida que leva. Ontem eu fiz uma outra provocação aqui também, o Silane não estava ontem para relatar, eu perguntava assim, Silane, o fortalecimento do planejamento é pela gestão? Eu não acho que seja pela gestão, certo? Eu acho que o fortalecimento do planejamento é pela articulação, é pela coordenação, que envolve sim conteúdo, certo? E envolve, enfim, principalmente esse direcionamento, esse comando institucional de que isso é uma coisa importante a ser feita. Não é uma coisa de fechar. Não se faz planejamento como se fazia no passado, um pouco também da discussão que teve de manhã, fechado no gabinete, em 4 paredes, uma coisa autoritária. Não é mais assim. Portanto, a gente precisa pensar nas nossas instituições, na capacidade de fazer articulação e coordenação, tanto horizontal, na esplanada, quanto com os estados. Eu acho que esse é o ponto que leva, que eu acho que é mais importante da gente ressaltar nesse final de seminário. Acho que é importante essa fala do Leonardo. Eu só queria deixar o recado que a gente podia dar é o seguinte, a gente vê assim, nas nossas discussões a gente constrói alguns antagonismos assim, que eu acho que eles não são reais. Assim, por exemplo, a agenda da gestão e a agenda do desenvolvimento. Eu sou simpático às duas, eu acho que a agenda de gestão tem um peso importante. É lógico que ela não é um fim em si mesmo, né? Ela tem que servir ao desenvolvimento.
E é mais ou menos isso, assim, acho que é só pensar, a SPI não pode pensar em carreira solo nesse ponto, né? Acho que ela tem que... O problema da metodologia atual é o simples fato, acho, dela ter sido produzida internamente ali na SPI, por uma questão de contexto, de correr atrás do tempo, do relógio, ou sei lá o que foi, mas ela poderia estar muito mais sólida se ela tivesse sido feita um pouco a imagem e semelhança daquela discussão que a gente fez para construir modelo lógico de avaliação, conceituais juntos. Eu acho que houve tempo para isso, assim. Então nós vamos ter alguns prejuízos por não termos feito esse trabalho. Da mesma forma que a gente pode até ter nós temos algum tempo para pensar o próximo PPA, né? E eu acho que ela vai ser mais rica na medida que tiver um certo calendário ali para essa discussão com setoriais. Bom, então, agradecendo mais uma vez a todos da mesa, dou por encerrado aqui a última mesa do seminário e agradeço o prestígio aí dos últimos supervisionantes.